Oi, eu me chamo Juarez e esse é o vídeo referente ao vídeo 2 do trabalho 1. O vídeo 2 do trabalho 1 ele diz respeito ao georreferenciamento de imóveis rurais, a norma técnica e o posicionamento. A norma técnica. A presente norma trata das condições exigíveis para a execução dos serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, em atendimento ao que estabelecem os parágrafos 3º e 4º do artigo 176 e o parágrafo 3º do artigo 221 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, incluídos pela Lei nº 10.267, de 28 de abril de 2001. As especificações fixadas por esta norma devem ser observadas e cumpridas de forma indistinta para imóveis públicos e privados. A correta aplicação desta norma está condicionada às especificações dos seguintes documentos: Manual Técnico de Limite e Confrontações, publicado pelo INCRA, e Manual Técnico de Posicionamento, publicado pelo INCRA. As prescrições contidas nestes manuais, quando citadas nessas normas, são consideradas determinações para a aplicação da mesma. As definições a seguir deverão ser adotadas no âmbito desta norma. Coordenadas cartesianas geocêntricas são coordenadas referenciadas a 3 eixos ortogonais com origem no centro da massa da Terra, sendo o eixo Z orientado na direção do convencional terrestrial polo terrestre convencional, o eixo X na direção média do meridiano de Greenwich e o eixo Y de modo a tornar o sistema destrógero. Coordenadas cartesianas locais definidas num sistema de plano topográfico local perpendicular anormal ao elipsoide tangente à superfície terrestre no ponto de origem do sistema geodésico local. Coordenadas geodésicas definidas no elipsoide de referência expressas em latitude, longitude e altitude elipsoidal. Credenciado é o profissional que tem efetuado seu credenciamento junto ao INCRA para requerer certificação de imóveis rurais em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 176 da Lei nº 6.015 de 1973, incluído pela Lei nº 11.952 de 25 de junho de 2009. Exatidão de limites. Os limites identificados, levantados e descritos de forma a contemplar corretamente os limites do imóvel objeto do título de domínio, bem como os limites de respeito nos casos de ocupações rurais passíveis de titulação. O imóvel rural a ser considerado no serviço de georreferenciamento é aquele objeto de título de domínio, bem como aquele passível de titulação. O profissional habilitado para execução de serviços de georreferenciamento, devidamente habilitado para assumir responsabilidades técnicas dos serviços de georreferenciamento de imóveis rurais em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 176 da Lei nº 6.015 de 1973. O sistema geodésico local é um sistema cartesiano composto de 3 eixos mutuamente ortogonais, E, N e U, onde o eixo N aponta em direção ao norte geodésico
e o eixo E aponta para a direção leste e é perpendicular ao eixo N, ambos contidos no plano topográfico, e o eixo U coincide com a normal ao elipsoide, que passa pelo vértice escolhido como a origem do sistema. Vértice de limite é o ponto onde a linha limítrofe do imóvel rural muda de direção ou onde existe a interseção desta linha com qualquer outra linha limítrofe de imóvel contíguo. Identificação do imóvel rural. A identificação do imóvel rural se dá por meio da correta descrição de seus limites, conforme o parágrafo 3º do artigo 176 da Lei número 6.015 de 1973. Descrição dos limites são descritos por segmentos de reta interligados por vértices, sendo estes descritos por seus respectivos códigos e valores de coordenadas. Tipos de vértices. Os vértices são agrupados em diferentes tipos definidos no Manual Técnico de Limites e Confrontações. E os tipos de limite são agrupados em diferentes tipos definidos pelo Manual Técnico de Limites e Confrontações. Padrões de precisão. Padrões de precisão. Os valores de precisão posicional a serem observados para vértices definidores de limites de imóveis são para vértices situados em limites artificiais melhor ou igual a meio metro, para vértices situados em limites naturais igual ou superior a 3 metros e para vértices situados em limites inacessíveis melhor ou igual a 7,5 metros, 7,5 metros. Descrição das precisões. Os valores de precisão da latitude e da longitude devem ser convertidos para valores lineares. Desta forma, os valores de precisão das coordenadas geodésicas devem ser expressos em metros. O cálculo da área deve ser realizado com base nas coordenadas referenciadas ao sistema geodésico local. A formulação matemática para a conversão entre as coordenadas cartesianas geocêntricas e cartesianas locais está definida no Manual Técnico de Posicionamento. O credenciamento. Para requerer certificação de poligonais referentes a imóveis rurais em atendimento ao que estabelece o parágrafo 5º do artigo 176 da Lei número 6.015/73, o profissional deve efetuar seu credenciamento junto ao INCRA. Somente está apto a ser credenciado o profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, para execução de serviços de georreferenciamento de imóveis rurais. Procedimentos para o credenciamento. Para que o profissional efetue seu credenciamento, deverá preencher formulário eletrônico pelo qual envia certidão expedida pelo CREA, conforme o modelo estabelecido na decisão PL 0745 de 2007 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia ou outro instrumento vigente à época. Neste ato, o profissional receberá o código de credenciado. Responsabilidade técnica. Nos serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, o credenciado assume responsabilidade técnica referente à correta identificação do imóvel, em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 176 da Lei nº 6.015 de 1973, observando a exatidão dos limites e as informações posicionais de todos os vértices de limite. Gestão de certificação.
A gestão de certificação tem por finalidade trazer segurança para as informações certificadas e operacionalizar o processo de certificação, conforme detalhado em ato normativo próprio, contemplando desmembramento ou parcelamento, remembramento, certificação, retificação de certificação, cancelamento de certificação, análise de sobreposição e sanções ao credenciado. Aqui começamos o Manual Técnico de Posicionamento. O posicionamento por GNSS pode ser realizado por diferentes métodos e procedimentos. Nos próximos tópicos é feita uma breve descrição sobre cada um dos métodos de posicionamento por GNSS aplicados ao serviço de georreferenciamento de imóveis rurais. Posicionamento relativo. No posicionamento relativo, as coordenadas do vértice de interesse são determinadas a partir de um ou mais vértices de coordenadas conhecidas. Neste caso, é necessário que dois ou mais receptores GNSS coletem dados simultaneamente, onde ao menos um dos receptores ocupe um vértice de referência. No posicionamento relativo, podem-se usar as observáveis fase de onda portadora e pseudodistância, ou as duas em conjunto, sendo que a fase de onda portadora proporciona melhor precisão e por isso ela é a única observável aceita na determinação de coordenadas de vértices de apoio e vértices situados em limites artificiais. O posicionamento relativo, utilizando a observável pseudodistância, só é permitido para a determinação de coordenadas de vértices situados em limites naturais. Posicionamento relativo estático. No posicionamento relativo estático, tanto o receptor do vértice de referência quanto o receptor do vértice de interesse devem permanecer estacionados, ou seja, estáticos, parados durante todo o levantamento. Neste método, a seção de rastreio se estende por um longo período. Posicionamento relativo estático rápido. O posicionamento relativo estático rápido é similar ao relativo estático, porém a diferença básica é a duração da seção de rastreio, que neste caso, em geral, é inferior a 20 minutos. Por não haver necessidade de manter o receptor coletando dados no deslocamento entre os vértices de interesse, esse método é uma alternativa para os casos onde ocorram obstruções no intervalo entre os vértices de interesse. Posicionamento relativo cinemático, o stop and go. Este método de posicionamento é uma transição entre o estático rápido e o cinemático. O receptor que ocupa o vértice de interesse permanece estático, porém, num tempo de ocupação bastante curto, necessitando coletar dados do deslocamento entre um vértice de interesse e outro. Quanto maior a duração de sessão de levantamento com a coleta de dados íntegros, sem perda de ciclos, melhor a precisão na determinação de coordenadas. Posicionamento relativo cinemático. No posicionamento relativo cinemático, enquanto um ou mais receptores estão estacionados no vértice de referência, o receptor que coleta os dados nos vértices de interesse permanece em movimento. A cada instante de observação, que coincide com o intervalo de gravação, é determinado um conjunto de coordenadas. Este método é apropriado para o levantamento de limites de imóveis definidos por feições lineares com muita sinuosidade. Porém, a sua utilização em locais com muitas obstruções é limitada, conforme descrito para o método semicinemático.
Posicionamento relativo a partir do código CA. O método contemplado neste tópico refere-se ao posicionamento relativo com a utilização da observável pseudodistância a partir do código CA. E a disponibilidade de coordenadas se dá por meio de pós-processamento. Neste método também há a necessidade de um ou mais receptores ocuparem vértices de coordenadas conhecidas enquanto outros coletam dados dos vértices de interesse. Devido à menor precisão proporcionada pela pseudodistância a partir do código CA, este método não é adequado para a determinação de coordenadas de vértices situados em limites artificiais, sendo aceito apenas na determinação de limites naturais. RTK e DGPS. O conceito do posicionamento RTK, Real Time Kinematic, e DGPS, Diferencial GPS, baseia-se na transmissão instantânea de dados de correções dos sinais de satélite dos receptores instalados nos vértices de referência dos receptores que percorrem os vértices de interesse. Desta forma, proporciona o conhecimento instantâneo em tempo real de coordenadas precisas dos vértices levantados. DGPS tem fundamento análogo ao RTK, porém a observável usada é a pseudodistância a partir do código CA. Portanto, este método provê precisão inferior ao RTK e sua aplicação nos serviços de georreferenciamento de imóveis rurais fica restrita ao posicionamento dos vértices situados em limites naturais. Posicionamento por ponto preciso, PPP. Com posicionamento por ponto preciso, as coordenadas dos vértices de interesse são determinadas de forma absoluta, portanto dispensa o uso de receptor instalado sobre um vértice de coordenadas conhecidas.